Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, querido e precioso irmão que tem nos acompanhado aqui diariamente nesse nosso devocional Café com Fé. Hoje é terça-feira, dia 12 de outubro, aqui na minha cidade é feriado, né? Será que você acordou cedo aí para fazer o seu devocional? Espero que você esteja junto comigo aqui, né? E compartilhe esse vídeo, né? Manda para mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas, mais pessoas sejam alcançadas com essas ministrações, com esse devocional. Amém? Pega o seu café, deixa eu tomar aqui. Aquecer o meu corpo, mas o nosso alvo é sempre liberar uma palavra de fé para ativar a fé no seu coração, porque tudo que Deus faz é pela graça, mediante a fé. Hoje eu vou falar para você, nós temos falado quase já 2 semanas falando de Abraão. Hoje não vai ser Abraão, por mais que Abraão ainda está envolvido aqui, mas hoje eu quero falar com você sobre Ló. Isso mesmo, Ló, ele é alguém que a Bíblia diz em Hebreus que a Bíblia chama Ló de justo. Então, se a Bíblia chamou Ló de justo, eu quero partir do princípio aqui que Ló era salvo. Então, Ló era um crente também, ok? Assim como temos o crente Abraão, Ló também, de certa maneira, foi salvo ou ele é um crente. Mas, eu quero que você perceba hoje como a graça de Deus se manifesta na vida de Ló. Por quê? Nós sabemos, irmãos, que Ló, ele não viveu a vida muito boa, não é? Primeiro que ele só pegou carona ali com Abraão, depois naquela ocasião que nós já falamos da separação entre ele e Abraão, ele andou pelo natural, ele escolheu só as campinas verdes do Jordão, não andou por fé, e a Bíblia diz que ele foi edificando ali as suas tendas em direção a Sodoma, aquela cidade que era promíscua, né, que o pecado estava ali envolvido. E aí a Bíblia diz que Ló ficou habitando lá, né, durante muito tempo. Então olha só, a vida de Ló não é muito interessante, porque ele é esse crente que não está envolvido com as coisas do mundo, mas ele está ali próximo, ele está vendo, né? Ele estava morando lá na cidade de Sodoma. Nós sabemos que teve aquela guerra, né? Ele perdeu a guerra, foi levado cativo. Abraão tem que ir lá, né, para salvá-lo. Então olha que coisa interessante. Ló, ele não tem problemas, não é? Ló, ele é o problema. Ô pastor, né? O que o senhor quer nos ensinar com isso? Então, não quero dizer que você é Ló, não é isso. Mas eu quero mostrar para você que Ló é alguém que, só aprontou, não é? Só deu trabalho. Mas a Bíblia chamou ele de justo. Mas olha o tanto de trabalho que ele deu. E por último, quando nós chegamos aqui agora no capítulo 19, Deus tinha falado para Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma. Mas quem morava lá? Ló. Aí você vê Abraão falando com Deus e pedindo: ó Deus, se tiver 50 justos lá, o Senhor poupa. Deus falou: eu poupo a cidade. Aí Abraão pensou: não, né, se tiver 40, o Senhor salva. Salvo. Ah, se tiver 30. Você sabe, Abraão foi falando até chegar em 10, se eu não me engano. Mas Deus percebeu o coração de Abraão, né? Porque Deus percebeu que o que Abraão queria era salvar Ló e sua família. Então Deus, olha só que interessante, Deus, por amor a Abraão, pela aliança com Abraão, olha como Deus leva a sério a aliança, Deus então envia os anjos para ir lá salvar Ló. E aí a Bíblia narra, em Gênesis 19, a Bíblia narra a história que esses anjos chegam lá na casa de Ló. Os anjos nem queriam ficar na casa de Ló, né? Olha que triste. Lembra? Ontem nós falamos que Abraão até serviu um banquete para os anjos, e eles ficaram lá com Abraão e tudo, entrou na casa, conversou, mas na casa de Ló eles nem queriam entrar, né? Que triste isso. E a gente percebe ali uma demora em Ló em obedecer. Os anjos falaram: amanhã, né, nós vamos destruir a cidade, vocês têm que sair. E Ló ficava enrolando, a família de Ló ali duvidando, não acreditando, até que chega aqui o versículo 10,
Gênesis 19:10. Olha como a graça de Deus opera. Eu quero que você agora pense na aliança e no cuidado de Deus, porque esse é o contexto. Ló estava demorando, Ló estava enrolando, Ló estava demorando a obedecer, mas Deus tinha um compromisso com Abraão e Deus não ia deixar de ser fiel na aliança com Abraão. Então Deus salva Ló. Mas olha a maneira que Deus salvou Ló. Gênesis 19:10, olha o que diz. Porém, perdão, querido, não é o versículo... sim, ok. É o versículo 16, olha o que diz. Gênesis 19:16. Como, porém, se demorasse... Então Ló estava demorando para sair. Os anjos, como porém se demorasse, os anjos pegaram-no pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o puseram fora da cidade. Sabe, os anjos, por causa da aliança e porque Ló tinha que ser salvo, eles pegaram na mão de Ló, da mulher e das filhas, e puxaram, salvaram Ló. Nem que foi ali a força, nem que foi a mar, eles foram salvos, puxados, os anjos tiraram eles. Mas sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra a fidelidade de Deus. Deus vai cumprir a sua parte na aliança. Deus vai cumprir a sua promessa, mesmo que você seja como um Ló, esteja lá enrolando, demorando, ou esteja aqui atrapalhando, mas Deus é maior do que você. Então, querido, primeiro, espero que você não seja como Ló, mas segundo, confie na aliança de Deus por você, confie no cuidado de Deus para você. Ele vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Então não sei, o que você planejou para hoje ou como está a sua vida. Talvez você estava vivendo como Ló, mas eu quero te falar, há esperança para você. Deus é fiel, Ele vai cumprir a parte dele na aliança, Ele vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Mas não seja como Ló, não espere Deus ter que puxar você para o propósito dele, mas seja como Abraão, se consagre, se entregue para ver a vontade de Deus se cumprindo na sua vida. Amém? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Esse foi o nosso devocional diário de hoje. Esse foi o nosso Café com Fé. É o gole de café para ativar a sua fé. Amém? Que Deus te abençoe.